Amém, irmãos? Boa noite a todos. Um prazer estar novamente, mais uma vez aqui para, junto com os irmãos, poder falar um pouco da palavra de Deus. Sempre é bom. Então, queria começar a iniciar essa palavra pedindo que os irmãos peguem suas Bíblias e abramos elas em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Todos peguem sua Bíblia, vou esperar para que todos participem, deixem ela aberta nesse versículo. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e depois o versículo 36 ao 43, mas do mesmo capítulo. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e o versículo 36 ao 43, amém? Vamos acompanhar a leitura, que tem como início que fala sobre o joio e o trigo, amém? Uma passagem muito bem conhecida por todos, no meio cristão, mas que às vezes nós não entendemos, mas vamos hoje de uma forma simples e ampla fazer com que todos entendam essa palavra e que ela possa ser construtiva em nossas vidas, amém? Versículo 24 começa a dizer que Jesus propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25 diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo, pondo o trigo com ele. Versículo 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Versículo 36, você pula para o versículo 36, que continua dizendo: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E versículo 42, e lançando-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, irmãos, Jesus pronunciou a parábola do joio e do trigo num determinado dia em que ele saiu de uma casa e assentou-se à beira do mar da Galileia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto de Jesus. Ele então subiu num barco, e enquanto a multidão ficou em pé na praia, escutando os seus ensinamentos. Naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas sobre o reino dos céus. Primeiro, ele contou 4 parábolas diante de toda a multidão. Foram elas o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento. Está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 36, essas 4 parábolas. Seria bom que depois os irmãos lessem todo esse capítulo 13, que vai dar um entendimento melhor. Já as 3 últimas parábolas foram contadas exclusivamente aos seus discípulos. Foram elas o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede, que está lá em Mateus capítulo 13 também, a partir do versículo 36 ao 53. Provavelmente a parábola do joio e do trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. Temos que entender isso.
Ambas as parábolas possuem certa semelhança. Se você começar a ler, você vai ver que elas têm certa semelhança. Elas utilizam o pano de fundo da agricultura e igualmente falam de um semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Mas ao mesmo tempo elas também possuem diferentes significativas. Na parábola do semeador, só há um tipo de semente, sendo semeada a boa semente. Entendam bem, na parábola do semeador, há só um tipo de semente, sendo semeada a boa semente. Por isso, a mensagem da parábola enfatiza a forma com que essa boa semente é recebida pelos diferentes tipos de solo. Além disso, o maligno aparece como aquele que arranca a semente semeada em determinado tipo de solo. Já a parábola do joio e do trigo, a qual nós iremos falar hoje, a qual nós lemos, há dois tipos de sementes, a boa e a ruim. Então, a ênfase é posta no semeador, sobretudo na forma com que ele trata a realidade de haver semente ruim plantada junto de semente boa. Por último, o inimigo aparece como sendo o responsável em plantar a semente ruim. Existem muitas passagens bíblicas que aplicam metáforas da agricultura, por isso consistia em algo muito presente na vida daquela época, na vida daquelas pessoas. Era algo muito presente falar da agricultura na vida daquelas pessoas. Dos versículos 36 ao 43 que eu li por último, essa noite, vemos que o próprio Jesus explicou a parábola do joio e do trigo somente para os discípulos. Eles não tinham entendido essa parábola e depois de Jesus ter despedido a multidão, eles pediram explicação a Jesus. Só para um entendimento mais amplo e mais fácil de se entender, o primeiro ano do ministério de Jesus nessa terra foi marcada por uma curiosidade extraordinária por parte do povo. Os milagres, as curas, os atos de prodígio que Jesus fazia despertavam a admiração do povo e, de certa maneira, despertavam também o carinho. O povo seguia ao Senhor Jesus com muito entusiasmo. Poderíamos dizer que o primeiro ano do ministério de Jesus nessa terra foi um ano de popularidade. Já no segundo ano do ministério de Jesus, os líderes religiosos daquela época, daquele tempo, encarregaram de colocar o povo contra o ministério do Senhor Jesus. Os fariseus observavam atentamente o que Jesus falava para depois torcer, quer dizer, mudar tudo o que Jesus dizia. Eles queriam acusá-lo de blasfêmia, de falsidade ideológica, de rebeldia contra a doutrina estabelecida pela igreja daqueles tempos. Então, eles andavam vigiando o Senhor Jesus passo a passo, tentando achar um erro nos seus ensinamentos. E por isso que no terceiro ano do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus começou a usar em seus discursos e ensinamentos aquilo que chamamos de parábolas. Quer dizer, no Sermão do Monte, pronunciado no início do seu ministério, o Senhor Jesus disse as coisas de maneiras claras, sem rodeios, mas como os inimigos agora tentavam encontrar erros em tudo que Jesus dizia, Jesus passou a trabalhar com sabedoria e prudência. Por isso ele começou a usar as parábolas. Isso é só para entendimento. Aí talvez você pergunte, pastor, o que são parábolas? Bom, parábolas são ensinamentos paralelos a uma lição principal. Parábolas são ensinamentos paralelos a uma lição principal. Quando Jesus queria ensinar uma lição básica, ele usava um ensinamento paralelo, tomando figuras, quadros, ideias, maneiras de pensar do povo, para que a partir daquilo que o povo conhecia, ele pudesse ensinar a verdade que queria fixar na mente das pessoas. É por isso que no último ano do seu ministério encontramos muitas parábolas. Uma delas é a parábola do joio e do trigo, a semente boa e a semente má, a qual nós vamos falar essa noite. E nessa parábola, precisamos entender que nós encontramos dois senhores. O proprietário, dono da terra, e o inimigo do proprietário. O proprietário que simboliza Deus, que semeia de dia. Não esqueçam disso. O proprietário que simboliza Deus, que semeia de dia. Deus sempre acrescenta as coisas às claras. Com Deus não existe penumbra, nem sombra, nem trevas. O que Deus faz na luz do dia. Com Deus não existe mentira, nem falsidade e nem coisas dúbias. Com Deus tudo é claro como a luz do dia. Ele diz lá em Provérbios 4, 18, eu queria que vocês abrissem, se puderem, Provérbios capítulo 4, versículo 18.
Assim diz a palavra. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeita. Quer dizer, o outro personagem da parábola é o inimigo do proprietário. Também não esqueçam disso. E esse inimigo do proprietário simboliza o diabo, de acordo com a Bíblia. E de acordo com a parábola, este que semeia à noite, semeia as ocultas, nas trevas, nas escondidas. Ele é o pai da mentira, é o pai da falsidade. Ele anda com rodeios, com meias verdades. O diabo nunca apresenta uma mensagem clara. Esconde-se e é astuto. E nessa parábola, você vê dois senhores. Deus trabalhando na luz do dia e o diabo trabalhando nas trevas da noite. Entendam bem. Deus semeando trigo bom e o diabo semeando o joio mau. Deus semeando para colher e o diabo semeando para confundir. O fim também é completamente diferente. O trigo bom é colhido para o celeiro e o joio é jogado para o fogo, conforme a palavra. E na interpretação da parábola, o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 38, a parte A, dessa mesma passagem que nós lemos essa noite, que o campo é o mundo. Quer dizer, o que esse versículo 38 quer nos dizer essa noite? O campo é o mundo. O campo é o mundo e todos nós habitamos nesse mundo. Se você parar a pensar, nós moramos nesse mundo. Isso quer dizer que ninguém aqui, agora, pode ficar no terreno neutro ou dizer: hoje eu não vou me comprometer com a parte nem com outra. Hoje eu não vou me envolver em religião alguma. Hoje eu não me envolver nem com Deus e nem com o diabo. Eu vou ficar neutro. Entenda uma coisa: ninguém pode viver na fronteira entre Deus e o diabo. Ninguém. Porque naquele campo que representa o mundo conforme a palavra, só existe trigo e joio. Não tem mais nada. Apenas dois grupos. Semente boa ou semente má. Não existe um terceiro grupo ao qual muitos tentam querer escolher, sabe? Não existe um terceiro grupo daqueles que estão pensando se serão bons ou se serão maus. Somente dois grupos. E as pessoas precisam escolher que lado vai ficar. O que Deus está tentando nos dizer é que nós só temos dois caminhos, dois destinos, ou dois lugares que iremos chegar. Ou seguimos a Deus, ou seguimos o seu inimigo. Nós temos que pensar nisso. Não existe uma terceira opção, como muitos tentam criar. Não existe essa terceira opção. E nós temos que nos perguntar hoje, no nosso íntimo, qual o caminho que nós estamos seguindo hoje. Ficar no terreno neutro já é seguir o inimigo. Ah, pastor, acho que eu vou ficar neutro, não vou me envolver muito nas coisas. Já é seguir o inimigo. O que a palavra de Deus está dizendo nessa noite é: você segue ou foge, você aceita ou rejeita. Essa é uma das lições que a parábola do trigo e do joio nos ensina essa noite. Seguindo a parábola, nós percebemos que o inimigo semeia uma planta que é muito parecida com o trigo. As duas plantas, trigo e joio, são parecidas, que quando, segundo a palavra, os empregados dizem ao patrão: queres que vamos e arranque o joio? Está lá em Mateus capítulo 13, o versículo 28 ao 30. Você pode acompanhar, se você está nos acompanhando aqui. Os empregados vão no patrão e falam: quer que nós arranquemos o joio? O patrão diz: não, deixa-os crescer junto até a colheita. Eles são muito parecidos. Quer dizer, ou seja, a palavra diz: deixe o trigo e o joio crescerem. Porque se nós começarmos a tirar agora o joio, corremos o perigo e o risco de tentar tirar a erva má e assim consequentemente tirar também o trigo bom, desde que as plantas amadureçam. Um dia, quando a colheita chegar, aí sim o trigo e o joio terão destinos diferentes. Saberemos quem é joio e quem é trigo. Essa é uma lição básica que precisamos aprender todos os dias. Por mais dolorosa que pareça essa palavra, entre nós há trigo bom plantado pelo Senhor e há também joio plantado pelo inimigo de Jesus. Quem
Quem é trigo bom e quem é joio bom, pastor? Muitos têm perguntado isso para mim. Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta? E sempre respondi a quem me perguntava. Isso ninguém pode saber agora. As pessoas chegam em você e perguntam, pastor, fulano é trigo ou é joio? Como se nós pudéssemos responder isso. Quer dizer, alguns dizem por aí que pelo fruto conhece a árvore. Quer dizer, por favor, não me digam que podemos saber pelos frutos, nesse caso do joio. Nesse caso do joio, a gente não pode saber que pelo fruto vai conhecer a árvore. Porque os frutos que hoje mostramos não são provas que determinam quem é joio e quem é trigo. Hoje ninguém, ou comissão nenhuma de igreja, ninguém dentro de igreja pode determinar quem é trigo e quem é joio. Pastor nenhum pode fazer isso. Pastor nenhum, com a autoridade que ele tiver dentro da igreja, ele não pode fazer isso. Líder nenhum, membro de igreja nenhum, e nenhum cristão pode determinar quem é trigo e quem é joio. Hoje, com as nossas limitações humanas, não podemos fazer isso. E não devemos fazer isso. Mas uma coisa é verdade. Em toda a igreja hoje há trigo e joio. Nós temos que estar ciente dessas coisas. Sabe qual é um dos grandes perigos que corremos hoje? De começar a determinar se a igreja é a igreja de Deus ou não, por causa do joio que possamos achar. Às vezes você acha joio dentro da igreja, às vezes você, pelo seu entendimento, você acha que existe joio dentro da igreja, e corremos um grande perigo de abandonar a igreja, porque achamos que aquela igreja não é a igreja de Deus. Deus tem sua igreja na terra separada. O campo também é o reino de Deus, porque as sementes são os filhos do reino. Jesus planta trigo bom, mas o inimigo vem à noite, amparado pelas trevas, e planta o joio mau. Trigo e joio têm que crescer juntos, dentro da igreja, entre os membros da igreja, em todos os lugares. Trigo e joio têm que crescer juntos até o dia da vinda do Senhor. Esta é a lei da vida. Queiramos ou não, aceitando ou não, esta é a lei da vida. Agora vem a pergunta. Pastor, ninguém pode saber quem é trigo e quem é joio? Claro que podemos saber quem é trigo e quem é joio. Como assim, pastor? Só eu e Deus podemos saber se sou trigo ou sou joio. Você só pode saber quem é trigo ou quem é joio com você mesmo, sabe? Só você e Deus. Você não sabe se sua esposa é joio, você não sabe se seus filhos é joio, eu não sei se minha esposa é joio e se meus filhos são joio. Só Deus e eu sabemos se eu sou trigo e sou joio. Só Deus e você sabe se você é trigo ou joio, mais ninguém. Eu sou incapaz de olhar para os meus irmãos e dizer, esse é trigo e esse é joio. Porque nós, seres humanos, podemos ver apenas o que está diante dos nossos olhos. Porém, Deus vê o coração. Eu posso enganar as pessoas. Você que está aí talvez possa enganar as pessoas, mas eu não posso enganar a Deus e nem posso enganar a mim mesmo. Nas horas de solidão, eu sei quem eu sou e não posso enganar a meu Deus. Você também, nas suas horas de solidão, aonde você está, só você sabe quem é, e só você e Deus sabe quem é você. E você não pode enganar Deus, como eu também não posso. O plano de Deus é que todos na sua igreja sejam trigo. Olha, Deus criou a igreja e os planos dele é que todos sejam trigo. E ele está trabalhando para isso. Jesus veio ao mundo, entendam, para reproduzir em cada cristão o seu caráter maravilhoso, os seus ensinamentos, a sua vida, para fazer-nos crescer e produzir frutos. E agora, um conselho a muita gente que está dentro da igreja. Esse conselho é muito importante para você, para mim, para todos que têm entrado agora na igreja, que estão pensando participar de alguma igreja. Se você pensa que a igreja é um clube de anjinhos que nunca erra, você está totalmente enganado, porque há erros. A verdade é que você que está na igreja ou está pensando em seguir a Jesus, vai encontrar muita gente sincera dentro da igreja, que escolheu e aceitou Jesus verdadeiramente, e que apesar das suas imperfeições, está crescendo na experiência cristã, está buscando experiências cristãs junto com Deus. Mas é verdade também que você vai encontrar
muita gente que somente veste apenas a camisa da igreja, a camisa da religião. Isso acontece em todos os lugares. O grande erro de muitas pessoas é que quando descobrem na igreja uma planta igual a do joio, dizem assim: esta não é a igreja de Deus. Eu já ouvi muito isso. Eu vou embora daqui, pastor. Todo mundo aqui é hipócrita e mentiroso. Quer dizer, aqui ninguém vive o que prega. Esta não pode ser a igreja de Deus. Eu já ouvi muito isso em muitas igrejas. Meu irmão e minha irmã, pense um pouco que eu vou lhe falar. Eu levanto a palavra de Deus para dizer: Deus tem uma igreja nessa terra, mas o seu reino é semelhante a um campo onde há trigo bom e infelizmente também há joio mau. Em que parte da Bíblia, me fale, você pode encontrar onde diz que uma igreja, onde todas as igrejas são trigos maravilhosos? Me digam, em que parte da Bíblia você encontra uma igreja onde todos são trigos maravilhosos? Me digam, onde todos são perfeitos? Me digam onde que parte da Bíblia tem isso. Teremos que conviver juntos, sem ter que arrancar o joio. Um dia, finalmente, o trigo será separado para ser guardado no celeiro de Deus, e infelizmente o joio será arrancado para ser queimado no fogo. Mas quem vai fazer isso é Deus, não é você e nem eu, é o próprio Deus com o poder dele. Sempre peço a Deus, eu sempre peço, isso tem que ser o nosso pedido diariamente. Eu sempre peço a Deus que me ajude a ser trigo, quer dizer, que Ele me ajude a reproduzir o caráter de Jesus na minha vida, que Ele me ajude a andar conforme as Escrituras Sagradas, que eu peça. Temos que pedir ajuda a Deus, queridos e amigo e amiga, irmãos e irmãos, irmão e irmãs em Cristo em todos os lugares. Gostaria de falar de um coração a coração com você agora. Pense um pouco como tem sido a sua vida, como está a sua vida hoje. Você é alguém que não consegue perdoar o seu próximo, porque é isso que a gente tem visto no meio dos cristãos. Alguém o ofendeu ou magoou você profundamente algum dia, e já se passaram anos e anos, e você não consegue perdoar a pessoa. Mas você está na igreja, indo aos cultos. Você está jejuando, você está orando, você está estudando, você está batendo palma, você está cantando dentro da igreja. Por favor, diga-me, para onde você está indo? O que é que você quer? O que você acha da vida? Temos que pensar nisso, porque não tem como seguir a Jesus com o coração rancoroso, não tem como seguir os ensinamentos de Jesus se não houver perdão. E nós temos que pensar nisso, nessa palavra. O que eu tenho sido, joio ou trigo? Se eu estou falando para alguém que vive em algum lugar escravizado a algum vício nesse momento, amarrado a algum pecado que ninguém conhece, ninguém sabe, mas você continua na igreja, orando, participando, trabalhando, por favor, em nome de Deus, eu lhe pergunto a você agora: o que é que você acha que está fazendo? Para onde você acha que está indo? Você acha que a sua presença na igreja está garantindo a sua salvação? Se você é daqueles que andam brigando, disseminando discórdia, murmurando, fofocando, criticando tudo que é feito, julgando a todos, falando mal de todo, mas ainda está na igreja, me diga, algum dia você tem que acordar, ficar sozinho e dizer para Deus: meu Deus, o que aconteceu comigo? E fazer a pergunta a si mesmo: eu sou trigo que tu, Deus, tens na sua igreja? Eu sou trigo que tu tens me escolhido? Se pergunte se o Senhor Deus tem sido, se eu tenho sido o trigo bom que Deus quer que eu seja. Nós temos que perguntar isso: eu tenho sido o trigo bom que Deus quer? Jesus não veio a esse mundo, precisamos entender isso. Jesus não veio a esse mundo somente para trazer pessoas para uma determinada igreja. Jesus veio a este mundo para reproduzir o seu caráter maravilhoso em sua vida e na minha vida, os seus ensinamentos, a sua obra. Jesus veio a esse mundo para isso. Para que isso aconteça, um dia temos que ir a Ele e dizer: Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso, eu já tentei e já me esforcei. Precisamos dizer ao Senhor Jesus: se tu pedes, se tu me pedes que eu me esforce para vencer, eu estou perdido porque eu não tenho força. Peça ao Senhor Jesus. Embora eu saiba que tu, Jesus, respeita a minha vontade, eu te entrego a minha vontade, faz por mim o que eu não posso fazer
por mim mesmo. Peça ao Senhor Jesus isso. Tem coisas que nós não vamos conseguir com a força dos nossos braços. E ao longo da minha vida eu tenho visto tanta gente ir a Jesus do jeito que está. Tenho visto que tanta gente chora aos pés da cruz. Eu tenho visto muito isso, gente chorando aos pés da cruz, pessoas que se prostituíam, pessoas que já foram marginais, ladrões, invejosos, orgulhosos, rancorosos e cobiçosos, mas que foram aos pés da cruz, pessoas que um dia caíram aos pés de Cristo dizendo: Senhor, eu não tenho forças, eu não posso mais, mas sei que tu podes tudo. Jesus está desejoso de operar milagre na vida das pessoas. Jesus está esperando que nós possamos abrir o nosso coração e falar para eles que não estão dando conta, que possamos chegar a Ele e falar: eu não posso mais, mas tu podes tudo. Você que me assiste nesse momento, pare por um momento. Você pode experimentar as maravilhas do Evangelho de Cristo em sua vida, transformando o seu coração e ajudando a entender que na igreja de Deus, o trigo e o joio têm que crescer junto, ajudando-lhe a entender que a igreja, apesar das imperfeições, continua sendo a igreja de Deus. Imperfeições humanas não são justificativa para erros, mas, querido e querida de Jesus, deixe que cada um fique frente a frente com Jesus Cristo e resolva cada um a sua vida. Não tente julgar o outro por maior mal que ele tenha feito. Deixe que cada um acerte as suas contas com Jesus. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, a nossa vida, porque a nossa vida é única. Quer dizer, a palavra de Paulo, sempre nós temos falado com isso. Ele diz lá antes da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que ele diz o seguinte: examine, pois, o homem a si mesmo. Isso é algo que nós temos que fazer de nós mesmos. Um dia ele voltará e vai se encontrar e vai nos perguntar. Um dia ele vai fazer isso. Ele vai voltar e vai se encontrar comigo e com você. E de repente nós vamos estar desesperados e perdidos. E ele pode fazer a pergunta: filho, por que você não esteve comigo? Se você disser: Senhor, na tua igreja havia muitos hipócritas, muitas pessoas que não faziam as coisas certas, essa não será a desculpa. Ele lhe dirá: filho, trigo e joio tinham que crescer junto. Você nunca leu isso na minha palavra? Se eu estou falando para alguém que está fora da igreja, por essas coisas da vida, diga em seu coração: Senhor Jesus, eu não tenho forças para retornar, ajude-me. Fala com Jesus que Ele vai te dar força. Eu não tenho forças para voltar pelos meus próprios meios. Atrai-me, Senhor, a tua cruz através do teu Espírito Santo. Toma a decisão por mim, porque eu não sou capaz. Fale com Deus agora. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Jesus conclui essa parábola com as conhecidas palavras: aquele que tem ouvidos, então ouça. Está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 43, a parte C. Aqueles que têm ouvidos, então ouça essa palavra. Certamente a palavra do joio e do trigo, através do seu significado central, nos ensina valiosas lições e devemos estar atentos a ouvi-las nesse momento. Feche seus olhos por um minuto, aonde você estiver nesse momento. Vamos orar. Vamos orar a Deus, vamos falar um pouco com Deus nesse momento. Incline somente sua cabeça. Querido Pai, feche seus olhos. Querido Pai, às vezes é difícil aceitar em meio de tua igreja. Existe tanta gente que não vive as maravilhas do teu evangelho. Mas hoje, Senhor Jesus, vimos que é preciso que o trigo e o joio cresçam junto. Senhor, ajuda-nos a ser trigo bom e a ser sempre uma fonte de inspiração para outros. Guarda a nossa vida em tudo que estamos passando neste mundo. Guarda a nossa vida até o dia glorioso do arrebatamento da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.